Olá, meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs, todos bem? Espero que todos aí estejam tranquilos na medida do possível, conseguindo cumprir esse período aí de isolamento da melhor forma possível, com bastante paciência, bastante equilíbrio, principalmente com muita fé. Que nesse momento é a nossa maior arma. Na verdade, nesse momento é o nosso único antídoto contra toda essa situação que está acontecendo não só no país, mas no mundo, né? Então, que a gente consiga ter bastante fé, bastante paciência, porque vai passar. Talvez a gente não tenha aquele normal de antes, mas não sei se também a gente precisa ter aquele normal de antes. Talvez a gente esteja diante da oportunidade de ter um novo normal, um normal mais voltado à espiritualidade, um normal mais voltado ao próximo, para as nossas questões internas, enfim, tudo é justo, tudo é necessário, tudo é bom. Se isso está acontecendo, a gente está sob comando de nosso Pai Maior, e certamente é o melhor que poderia acontecer para nós nesse momento, porque a gente sabe que o nosso Pai é misericordioso e certamente o remédio vem na dose certa. Às vezes a gente pode sentir que é um pouco amargo, às vezes a gente pode ficar cansado, abatido, angustiado, mas a gente tem que ter fé nesse momento. A fé serve para essas horas. Tudo que a gente acredita vai ser colocado à prova agora. E a gente tem que sair disso da melhor forma possível. O que vem pela frente certamente é melhor. O que vem pela frente é uma nova perspectiva. E é assim que a gente tem que olhar. Com bons olhos, com esperança, na certeza de que tudo vai acontecer como tiver que acontecer. A cura virá quando tiver que vir, o tratamento virá quando tiver que vir. As decisões serão tomadas quando elas tiverem que ser tomadas. Não vamos nos afligir pelas perspectivas das notícias, pela falta de perspectiva, que muitas vezes a gente fica angustiado. Vamos ter paciência, ter fé. As coisas aconteceram muito rápidas, a gente também não esperava que chegasse dessa forma aqui no nosso país, se alastrasse dessa forma pelo mundo, mas aconteceu. Da mesma forma que aconteceu, as coisas também vão deixar de ser desta forma tão grave quando a lição tiver aprendida, quando for a hora desse vírus aí ir embora. Não sei se ele vai embora, mas pelo menos dele se amenizar, né, dele se tornar uma forma mais amena para que a gente consiga conviver com ele. Não é a primeira vez na história da humanidade, do nosso planeta, possivelmente não será a última, mas é uma prova das mudanças que a gente sempre fala, que a gente vem falando há muito tempo, que nossos mentores vêm falando há muito tempo. Chegou a hora, né? Então a gente sempre torceu para algo melhor, para que as coisas acontecessem de uma forma mais positiva. Chegou a hora de acontecer e certamente vai ser melhor para todos nós e vamos sair dessa como pessoas melhores, como espíritos, com um passinho mais adiante. Claro, tudo não vai ser a gente não vai acordar amanhã num mundo maravilhoso, tudo ao seu tempo, passo a passo. Mas certamente é uma é um avanço que a gente vai ter, que a natureza vai ter. Tudo tá tudo certo. Tudo sob o comando de Deus, sob o controle de Deus, e a gente tem que confiar nele. Então, pessoal, hoje é mais uma noite do nosso evangelho, dos nossos tratamentos. Sejam todos bem-vindos. Lembre-se sempre que o GEAFA está aqui para vocês, está aqui para auxiliar vocês no que for necessário. Entre em contato através dos canais disponíveis, das redes sociais, dos telefones que foram disponíveis, foram colocados à disposição. Enfim, estamos com vocês, como sempre estivemos. A distância, o isolamento é só físico,
mas espiritualmente e principalmente no amor, estamos todos juntos, tá bom? Não hesitem em pedir ajuda, estamos aqui para ajudar e certamente essa troca é positiva para todos nós. Nesse momento, a humanidade tem que estar de mãos dadas, né, para que a gente possa fazer desse planeta um grande foco de luz. Isso a gente faz através da oração, isso a gente faz através do bem, do amor ao próximo, de uma palavra amiga, de uma ajuda a quem estiver precisando, seja ela qual for. Uma grande corrente do bem está se formando e certamente, como sempre, tudo o que é bom, o bem, vai sobrepujar o mal, certamente é uma questão de tempo, né? Então a gente tem que fazer o melhor possível nesse momento, para nós, para o outro, para a espiritualidade. Tá bom, pessoal? Então contem conosco e aproveitem a noite de hoje. E nesse momento vamos nos conectando à nossa espiritualidade, agradecendo a Deus por estarmos aqui encarnados neste momento tão especial, nesse momento de mudanças, nesse momento já combinado entre nós, com a espiritualidade superior, e já combinado também de tudo que deveria acontecer com o planeta para sua evolução. Claro que são momentos difíceis, momentos de provação, momento de medos, de angústias, de ansiedade, incertezas, mas elas fazem parte. Como diz o nosso grande Divaldo, a peste também é de Deus. Certamente foi a maneira menos sofrida que ele encontrou de nos trazer o remédio. Pedimos, Pai, vossa proteção. Pedimos que a gente consiga elevar nossa fé. Pedimos paciência, resiliência e também rogamos a oportunidade de auxiliar nossos irmãos. Que possamos fazer a nossa parte, que sejamos soldados da luz, seja através de uma oração, de uma doação, de um abraço à distância, de uma palavra amiga, de um prato de comida, de uma oportunidade de trabalho. Vamos estender as mãos. Agradecemos as oportunidades que nos estão sendo dadas, Pai. E pedimos a vossa misericórdia, principalmente para os irmãos que sofrem, para aqueles que desencarnam de uma maneira que ainda estão sem entender, para os familiares que aqui ficam, para os que estão doentes, para os que estão sem trabalho, angustiados, para os que têm os problemas de ansiedade, de depressão, tão judiados nesse momento. Rogamos por eles, Pai. Rogamos por todos nós. Todos temos nossas angústias, nossos anseios. Que sejamos, Pai, pessoas melhores. Que sejamos quem vós esperais. Conte conosco, Senhor. Que possamos fazer o nosso melhor nesse momento. Que possamos contar sempre com a vossa misericórdia. Pai nosso que estais nos céus,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja, meu Pai. Graças a Deus. Então vamos lá, pessoal. O tema que eu queria conversar hoje, eu gostaria muito de debater, né? Mas enfim, a gente fica falando, infelizmente, aqui para a câmera, a gente não tem aí o calor do retorno de vocês, né? Como a gente sempre bate papo lá na nossa casinha, lá no GEAF. Mas vamos lá. Eu gostaria de conversar hoje com vocês sobre a convivência em família neste momento de quarentena. Convivência em família nem sempre é muito fácil, né? A família, na visão espírita, é o primeiro laço que a gente tem na respectiva encarnação, são os primeiros laços que nós temos, o primeiro contato, né? Então, geralmente a família é formada por seres, por espíritos, que têm laços de afeto, de amizade, né? Simpatia. Porém, nem sempre isso acontece. Aliás, muitas vezes isso não acontece. Muitas vezes a família é uma grande oportunidade que nós temos de conviver com alguém que em outras existências não foi exatamente nosso amigo, né? São seres e irmãos que nós tivemos desavenças, vários problemas que nós não conseguimos resolver em outras oportunidades. Muitas vezes na família é dada essa grande oportunidade de Deus para que os conflitos possam ser resolvidos, possam ser solucionados nessa encarnação. E é uma grande oportunidade de Deus. Deus não coloca ninguém aqui no planeta, né, na encarnação, para sofrer, né? Muitas vezes a vida pode trazer sofrimentos, mas não é nunca a intenção de Deus um castigo, um sofrimento. Claro que não. Muitas vezes, quando há desavenças entre seres da mesma família, entre pais e filhos, irmãos, irmãs, né, mãe e filha, marido e mulher, né, parceiros, enfim, parceiras, seja lá como for, não é à toa, né? É dada aí uma grande oportunidade divina para que a gente possa solucionar os conflitos que a gente não conseguiu solucionar. É mais uma chance. A reencarnação é maravilhosa por isso. A gente tem sempre, a gente vai ter sempre oportunidade, quantas forem necessárias, né? Então, a família é a primeira oportunidade que a gente tem. É fácil? Claro que não, é difícil. A convivência com seres que a gente não tem um laço de simpatia, muitas vezes pode ser problemática, ainda mais quando tão próximo, né? Como é na família. Então, a família é a nossa primeira oportunidade para a prática do bem, para a prática da caridade, né? Para a prática da harmonia, da paz, né? Tudo aquilo que a gente ouve, né, e tudo aquilo que a gente pede para nós, para a nossa vida, a família é a grande oportunidade que a gente tem de praticar esses atos do bem, né? É a nossa primeira grande chance para a gente se reformar, para a gente encontrar as mudanças necessárias para nós mesmos, né? Porque inteligente, né, e humilde é aquele que consegue enxergar no outro a oportunidade de se melhorar, né? Porque a gente não pode ter a soberba de achar que o problema é sempre o outro, né? Então, se a gente tem um problema ali com o irmão, com a nossa mãe, enfim, o que a gente fala para as pessoas? Olha, que difícil, né? Aquela fulano é muito difícil, realmente, olha, veio para bagunçar minha vida. Mas será que a gente consegue se analisar? Será que o problema é só o outro? Dificilmente é. Geralmente, o problema tem duas mãos aí, né? São a via que vai e a via que volta. Então a gente tem essa grande oportunidade de analisar, de se analisar
em que a gente pode melhorar. O que a gente pode fazer pelo outro para tentar amenizar essa situação? Ah, mas eu já estou fazendo, eu faço tudo, eu faço isso, faço aquilo, e a pessoa não melhora. Ok, aí o que a pessoa faz é um problema dela, né? A gente tem que fazer a nossa parte. Então, a análise do que é feito, o que a gente pode mudar? A gente pode mudar só a gente mesmo, a gente não pode mudar o outro. Então, a família é essa primeira grande oportunidade que a gente tem de convivência social. E essa convivência é replicada em outros vários níveis, né? Na escola, na faculdade, no trabalho, na comunidade, enfim. A família é o que a gente vai ser em comunidade, nos outros aspectos, geralmente replica o nosso comportamento dentro do nosso seio familiar. Porém, muitas vezes, a gente encontra pessoas que são super fofas, né, super benevolentes, pessoas que a gente acredita como espiritualizadas, né, pessoas que a gente até fala, a gente chama de superiores, né, na convivência social, mas dentro de casa é um terror, né? A pessoa consegue ser tudo isso lá fora, mas chega dentro de casa, não consegue ter uma convivência pacífica. Fico aqui pensando quão difícil deve ser você não querer voltar para sua casa, né? E quantos irmãos vivem essa situação? Porque, né, nossa casa tem que ser o lugar da nossa paz, o nosso templo sagrado tem que ser um lugar como se fosse uma grande cápsula de luz. É assim que eu penso minha casa, por exemplo. Seja onde eu estiver, eu quero voltar para minha casa, né? Eu quero sentir a energia da minha esposa, dos meus filhos. Então, faz bem voltar para casa, né? Porque a gente convive em casa, né? Apesar de a gente ficar muito tempo no trabalho, né? A gente convive também a maior parte do tempo na nossa casa. Então, que difícil deve ser você não querer voltar para sua família, para o seu lar, né? Casa nem sempre é lar, né? É, é muito bom quando a gente pode chamar a nossa casa de lar. E eu imagino que deve ser muito difícil quando essa situação não acontece, o quanto sofrido é quando a gente não consegue se resolver com os nossos mais próximos, né? E aí, o que aconteceu? Veio essa questão aí do coronavírus, a quarentena, e as pessoas estão aonde? Dentro de casa. Pois é. Muitas pessoas fogem, né, desse momento aí de voltar para casa, esticam depois do trabalho, na rua e voltam para casa só mesmo quando é inevitável, porque a convivência familiar é tão difícil. E agora essa oportunidade não existe. As pessoas estão dentro de casa, as pessoas estão confinadas e sem opção. A opção é conviver com este ser que você julga tão difícil ser. E o que a gente tem que analisar? Sobre que aspecto? Sobre uma grande oportunidade, sobre uma chance de ouro que Deus está dando para a gente, né? Se a gente não conseguiu resolver até agora, olha aí, uma grande chance, talvez a maior chance que a gente vai ter na vida para resolver esse problema, para a gente não ter que esticar isso para outras vidas, outras encarnações. Vamos aproveitar esse momento, né? Eu fico pensando muito nas pessoas que estão sozinhas nesse momento de quarentena, porque tudo aconteceu muito rápido, né? Muita coisa foi tirado da gente de repente. E aí essas pessoas que vivem sozinhas, de repente, olharam para o lado e não podem mais estar com seus amigos, com seus familiares que moram em outros lugares. Enfim, não pode mais ir para o trabalho. A pessoa se viu ali sozinha de repente, né? A gente teve isso também. Quantas saudades a gente tem dos nossos pais, né? Os netos dos avós, os avós dos netos, os pais dos filhos. Olha que saudade a gente está sentindo nesse momento. Quanto a gente está valorizando a possibilidade de estar junto, de um abraço, aquele almoço de família, né? Aquela coisa tão gostosa que a gente tinha e que a gente hoje não tem. Mas será que a gente valorizava como a gente devia, né? Talvez era tão corriqueiro que a gente
às vezes falava, que saco, né? Mais uma reunião em família. Então tá aí. Olha o quanto a gente vai valorizar isso, quanto já estamos valorizando e quanto isso vai ser mais valorizado. Tá vendo? Sempre tem as coisas boas que a gente tira, as lições boas que a gente tem que tirar. Então, pensando nessas pessoas que estão sozinhas, né, outro dia estava refletindo sobre isso. Mas será que essas pessoas que estão sozinhas sofrem mais ou menos daqueles que estão em família, mas num pé de guerra nesse momento? Que difícil, né? Estar numa família em que as pessoas não conseguem conviver pacificamente, nesse momento, mais difícil do que já era, deve estar se tornando uma grande prisão. E que triste isso. Eu acho que o sofrimento é até maior de quem está sozinho, né? E a gente vê, às vezes, até piadas, né, em programas de televisão, em coisas da internet que a gente vê, sobre esse absurdo que é essa guerra entre as pessoas, né, entre parceiros, parceiras, irmãos, pais e filhos, principalmente com crianças hoje, né, que estão conosco o tempo todo, né? Eu posso falar, eu tenho duas crianças, um de 8 anos e uma de um ano e pouquinho, né? Um ano e alguns meses. E eles estão com a gente 24 horas por dia, né? Antes cada um tinha sua rotina, a gente ia trabalhar, eles ficavam boa parte do dia na escola, mas hoje estamos todos juntos. A escola veio para dentro de casa. Hoje nós fazemos parte da educação dos nossos filhos, nós temos que dividir nosso tempo adequadamente entre o nosso trabalho, entre a educação deles, entre o lazer, a brincadeira, a conversa, o sono, a refeição, né? Então a gente tem que aprender nesse momento, talvez na marra, uma coisa que a gente já devia ter faz tempo, né? Convivência com os nossos filhos, a convivência com a nossa família, a refeição conjunta, a conversa, a brincadeira, o momento do abraço, o momento da educação, o momento da disciplina, do trabalho, enfim. Os setores da nossa vida que a gente sempre deixa muito separado e a gente sempre acaba negligenciando alguma parte. E geralmente a gente negligencia quem? A família, né? A gente negligencia o filho, a gente deixa de dar atenção para o nosso parceiro, para a nossa parceira, para o nosso irmão, para a nossa irmã, para os nossos filhos, enfim. Geralmente eles sempre vão ficando para depois. A gente sempre conta com essa compreensão, mas na verdade a gente está errado. Eles são as pessoas mais importantes da nossa vida. Mesmo que a gente não se relacione adequadamente, eles continuam sendo as pessoas mais importantes da nossa vida, né? Eles são os nossos, o nosso sangue nesta encarnação. E como eu disse lá no início, nossa primeira grande oportunidade de evolução. É nossa oportunidade, né? Então a gente não pode desperdiçar. Então, nesse momento de quarentena, a gente tem duas opções, né? Ou a gente escolhe o caminho bom, né? Ou a gente escolhe ter um momento agradável, que nossos filhos talvez levem isso para uma memória boa lá na frente, ou a gente pode tornar esse momento aflitivo, angustiante, mais do que ele já é, né? Eu acho que minha mãe até encaminhou um texto hoje, chama Pílula do Evangelho, um áudiozinho no meu WhatsApp, que falou sobre isso, brinquei com ela, nossa, vai falar sobre o tema da noite hoje. Que a gente exagera demais na dose dos problemas, né? Então, se a gente tem um problema de relacionamento, a gente tem que resolver esse problema e não ficar cultivando, né, aumentando, dando maior importância àquele problema, né, de relacionamento. Então, se é óbvio que um relacionamento com um filho, o filho nosso é para sempre, a gente tem que resolvê-lo. Se for com o nosso parceiro, nossa parceira, a gente tem caminhos a seguir, né? Ou geralmente você pode dar um ponto final se realmente esse caminho não tiver mais salvação, né? Que a gente também tem que cuidar da nossa saúde mental, né? Além da física. Mas por que que a gente não tenta o caminho da solução, né? O caminho da resolução? Olha para o outro, olha para o lado, tenta entender onde é que você, em algum momento,
Você amou sua parceira, você quis estar com ela, né? Você amou seu parceiro, você quis estar com ele. Tenta resgatar isso dentro de você. Tenta olhar para essa pessoa e falar: nossa, olha quanta qualidade que eu não enxergava antes, né? Olha quanta coisa boa eu tô deixando de aproveitar. Olha os momentos com seus filhos. Olha a oportunidade de vê-los crescendo. Olha a oportunidade de conhecer melhor os nossos filhos, né? Quem são eles na escola, né? Como eles são em suas relações, como eles são nos momentos de medo, de alegria, né? Quanta coisa a gente está aprendendo com eles, quanta coisa eles também vão aprender conosco. Então, ao invés de fazer disso, nossa, que bagunça, que essas crianças só bagunçam, só fazem barulho, ah, porque meu parceiro é isso, minha parceira é aquilo. Gente, né? Vamos tentar fazer a nossa parte. Será que a gente faz a nossa parte para o bem, para a harmonia do nosso lar? Será que a gente tem palavras é, e atitudes, principalmente, é, que são elevadas, né? Que são harmoniosas, que são amorosas, né? Porque a gente às vezes espera do outro, mas não faz pelo outro, né? Então, será que a gente está fazendo por eles? Será que se a gente sair dessa postura bélica, será que se a gente der a oportunidade deles falarem, a oportunidade da gente ouvir, será que não é o caminho certo? Olha que possibilidade de resgate de relacionamentos, né? Olha que possibilidade de um aumento de laços entre pais e filhos, né? Não tem mais a escola, não tem a casa da avó para deixar nesse momento. A gente não tem gente que quer se livrar dos filhos, né? Por alguns momentos para ter paz. Não, vamos ter paz com eles, né? Vamos sentar juntos para fazer uma refeição, para fazer um evangelho, uma oração, né? Vamos falar da nossa infância, vamos contar das coisas que a gente vive, que a gente viveu, vamos trocar experiências, eles também têm muito para ensinar para a gente, né? Hoje a gente fala muito de crianças hiperativas, de crianças que precisam de tratamentos psicológicos, sim, fato, algumas realmente precisam, mas será que não é a gente que não está contribuindo para essas crianças, né? Muitas vezes os filhos são reflexo dos pais, mas a gente não consegue perceber. Claro que eles já vêm com a bagagem espiritual, eles já vêm com a personalidade deles. Mas qual é a missão dos pais? É aflorar essas qualidades boas e tentar amenizar as qualidades não tão boas, né, que vêm com eles, tentar trazê-los para um caminho melhor, né? E eu estava lendo no livro dos médiuns também, um ponto 350, né, do livro dos médiuns, que o Kardec diz: do que adianta acreditarmos nos espíritos, acreditarmos no espiritismo? Isso a gente pode levar para qualquer religião, né? Para qualquer filosofia. Do que adianta a crença, né, se a gente não aproveita o momento para nos tornarmos pessoas melhores, para nos tornarmos humanos melhores, né? Não adianta nada. Não adianta a gente rezar, rezar, rezar e não querer olhar para dentro, para a gente aproveitar essa oportunidade que nos está sendo dada. A oportunidade a gente sempre tem, mas a gente está num momento em que a oportunidade está escancarada na nossa frente. Então, o que eu proponho é que a gente faça uma reflexão sobre como a gente consegue conviver com nossos familiares, uma reflexão do que nós podemos melhorar, uma reflexão do que nós podemos fazer para amar essas pessoas, né? O que a gente pode fazer de bom para essas pessoas. Certamente vocês vão ter as melhores surpresas quando vocês se desarmarem e entenderem que a gente está do lado das pessoas que a gente tem que estar nesse momento, né? Eu também, como todos, gostaria de ter contato com outras pessoas, com os nossos amigos, com outros familiares que estão distantes. Mas eu tenho certeza que nesse momento eu estou do lado das pessoas que eu tenho que estar. Seja para o bem, seja para o mal, seja na oportunidade de melhorar com eles, seja na oportunidade de fazer mais, ser melhor, de ser um melhor pai, de ser um melhor marido, enfim, da gente tornar os laços ainda mais fortes, ainda mais firmes e de melhorar aqueles que estão fraquinhos, né? Então, vamos aproveitar essa oportunidade,
Tudo que eu falei aqui serve para reflexão, ninguém é dono da verdade, né? Então, reflitam e tentem trazer para dentro de si a paz que a gente precisa nesse momento. Não tem como pregar a paz se a gente não tem a paz dentro da gente. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham aproveitado, espero que essas palavras sejam úteis nesse momento, confortem o coração de vocês e vamos ficar em paz, vamos acreditar. Vai passar, tudo passa, né? Façam como Chico Xavier, coloquem no teto da cama de vocês, ali do quarto de vocês, quando acordarem. Isso vai passar. O bom passa, o ruim passa também. Tudo passa e a gente vai sair disso no momento certo e às vezes sem nem perceber muito a gente já vai estar aí voltando à normalidade e, e a convivência com todos, né? Mas nesse momento que a gente pode fazer é ficar dentro de casa, aqueles que podem, claro, é olhar para o outro, olhar para o próximo, e tem próximo bem pertinho de você aí, tá? Então olha com carinho para esse próximo que está bem próximo aí de vocês, tá bom? Então aqueles que tiverem tratamento agora, relaxem, né? Vamos para as nossas vibrações das 21 e também vamos aos tratamentos entre 21 e 15 e 22, aqueles que estão em tratamento fiquem aí em repouso, tranquilos, para receber da melhor forma possível essas vibrações. Tá bom, pessoal? Então, agradeço a todos, agradeço a Deus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos. E com a graça de Deus, estaremos juntos nos próximos evangelhos. Tá bom, pessoal? Beijo para todos, fiquem com Deus e vamos sair dessa.